Tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando a Jesus que foi crucificado. Verso 6. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como eu disse a vocês. Glória a Deus. Esse é um bom lugar para a igreja agradecer a Deus pela ressurreição de Jesus. Amém? Quantos estão felizes pela ressurreição de Jesus? Mas no verso 11 encontra um fato interessante. Desse mesmo capítulo, no verso 11, diz o seguinte: enquanto as mulheres estavam a caminho da onde? Depois que o anjo anunciou para as mulheres que Jesus já não estava mais lá, mas tinha ressuscitado, o anjo pediu às mulheres que fosse avisar aos discípulos e dar instrução de que Jesus não estava mais lá. Enquanto as mulheres estavam a caminho, ou seja, indo cumprir o que o anjo havia pedido, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade, ou seja, os guardas e oficiais que estavam ali tomando conta do sepulcro, vigiando, e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido, sobre o anjo e sobre a ressurreição de Jesus. Versículo 11, verso de número 12. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram e durante a noite furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Verso 14. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhes daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Verso de número 15. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Por favor, deixe esse versículo na tela, por favor, e a igreja pode se assentar. E essa versão e essa mentira se divulgou até o dia de hoje. Nós percebemos aqui o diabo que veio para roubar, para matar e para destruir, cumprindo uma missão de anular o poder e a eficácia da ressurreição de Jesus Cristo. E mais uma vez nós vemos aqui, meus irmãos, algo que nós, os cristãos, temos que ter muito cuidado, que tem sido a destruição e a ruína de muitas pessoas: o dinheiro. A Bíblia vai falar em Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não está falando que o dinheiro é a raiz de todos os males, porque se você tem dinheiro e você é uma pessoa abastada financeira, é uma pessoa desapegada, é um investidor da obra de Deus, você é um dizimista, você é um ofertante, você mantém missionários, você investe para abrir igrejas, para construir igrejas. Como é que esse dinheiro é a raiz? O dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro não é a raiz de todo o mal. O dinheiro é que mantém essa igreja aberta, o dinheiro mantém as contas de uma igreja, o dinheiro mantém salários de pessoas que trabalham com dedicação exclusiva e tempo integral na obra de Deus. Nem todos são chamados para isso, mas alguns são chamados para viver de tempo integral do ministério. E a Bíblia vai dizer que digno é o obreiro do seu
salário. Então, o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. O nosso coração nunca pode estar no dinheiro. O seu coração nunca pode estar dominado pelo apego às coisas materiais e financeiras. Você vai perceber que na traição de Jesus, estamos falando sobre a morte, a crucificação e a ressurreição de Jesus. A primeira coisa que nós observamos é que a traição de Jesus aconteceu por dinheiro. Você sempre vai ouvir brigas e disputas onde o interesse, muitas vezes, dos discípulos não é Jesus em questão, mas é o dinheiro. É as questões financeiras. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. As mesmas 30 moedas de prata com qual José foi vendido pelos seus irmãos. José estava lá tipificando o que Jesus iria passar. José estava tipificando um tipo de Cristo traído e vendido pelos seus próprios irmãos. 30 moedas de prata. 30 moedas de prata equivalendo 120 dias de diária de um trabalhador. Era o que valia as 30 moedas de prata. Foi o que Jesus foi traído por esse preço, das 30 moedas de prata. Ao passo que aquela Maria Madalena, também na morte de Jesus, talvez seja por isso que ela teve esse privilégio, eu não sei, que foi a primeira a observar e chegar no sepulcro e ver Jesus ressurreto. Mas essa Maria Madalena, na noite que antecedia a traição de Jesus, Jesus estava no jantar e se preparando ali para aquela última ceia. E ela pegou aquele vaso de perfume caríssimo e derramou sobre Jesus, ungindo a cabeça de Jesus. A Bíblia fala que esse perfume varia 300 denários, ou seja, 300 diárias de um trabalhador. Um ano de trabalho de um trabalhador. Um ano de diárias de um trabalhador. Enquanto que Judas traiu a Jesus por 120 diárias. Só aquele perfume valia 300 diárias. Vocês conseguem entender a dimensão da adoração e da entrega daquela mulher por Jesus? O que Jesus convida para você nessa noite para fazer, ele só recebe a tua adoração se você entregar tudo que ele tem, e tudo é para ele, e tudo é para a glória dele. Você não deve dividir a adoração de Jesus com ninguém, e o nosso coração não deve estar apegado nas coisas materiais, o nosso coração não deve estar apegado em dinheiro, mas o nosso coração deve estar pregado primeiramente em Jesus. Ela não calculou o custo daquele perfume, mas ela entregou toda a adoração completa a Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar toda a adoração a Jesus e dizer: Jesus, o meu coração é teu completamente, a minha vida é tua. Não existe nada no meu coração além do Senhor. É desse tipo de adoração que Jesus está procurando por você aqui nessa noite. Mas a Bíblia fala que por causa de dinheiro, aqueles soldados receberam dinheiro mais uma vez. Jesus já havia sido traído por 30 moedas de prata. E agora esses soldados receberam dinheiro para espalhar uma mentira, preste atenção, espalharem uma mentira de que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos discípulos. Eu estou até curioso para saber como é que uma pessoa vai roubar um defunto, e na hora de roubar um defunto, ele primeiro tem que tirar as roupas dos defuntos, para deixar as roupas lá, para somente levar e roubar o corpo. Porque a Bíblia vai dizer que quando Maria Madalena, quando Pedro e João chegaram no sepulcro, não encontraram Jesus, mas encontraram os lençóis, encontraram as roupas e tudo estava lá guardadinho no seu devido lugar. Ou seja, como é que alguém roubou o corpo de Jesus e teve que primeiro tirar toda a roupa para deixar tudo lá? Não simplesmente pegaram um corpo e levaram tudo. Porque a gente percebe a farsa da mentira. A gente percebe, meus irmãos, as artimanhas de Satanás, dos mesmos irmãos de José, usado por Satanás para vender José para o Egito como escravo por 30 moedas de prata. A mesma artimanha e a criatividade satânica de pegar a túnica do seu irmão José e matar um animal e sujar a roupa de sangue de um animal para mostrar para o pai Jacó de que José havia sido atacado por um animal, para forjar uma mentira e as evidências de uma mentira. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que esse mundo que você vive é uma mentira. Eu quero dizer que as notícias que você assiste na TV e no jornal é uma mentira, é um jogo de manipulação. Esses homens recebem dinheiro, e é muito dinheiro, para dizer o que é verdade, o que é que eles querem manipular as pessoas. Este mundo vive a prática da mentira, porque Satanás é quem governa o sistema desse mundo. Jesus já nos orientou: não se enganem, o mundo jaz no maligno. É Satanás que governa os sistemas políticos mundiais, é Satanás que governa os sistemas econômicos mundiais. Satanás promove a mentira, então ele é pago para anunciar a verdade. Esse sistema é pago para
direcionar aquilo que os nossos filhos aprendem nas escolas. É tudo manipulado de uma forma para que você chegue a ser um produto de um sistema, para que você possa estar preso em um sistema. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que quando você convida Jesus para entrar no seu coração, você se torna livre de verdade desse sistema maligno e mentiroso do mundo, pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quem vem a Jesus já não vive mais a mentira, mas crê na verdade e crê no poder da palavra de Deus. E essa mentira foi espalhada até os dias de hoje, de que o corpo de Jesus foi roubado, porque Satanás quer anular a eficácia do poder da ressurreição. Mas eu quero dizer para você que existe um poder disponível para a sua vida, quando você crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que ele vivo está no dia de hoje. Tem alguém aqui que crê que Jesus ressuscitou e que ele está vivo ao terceiro dia? Nós temos benefícios da cruz, nós temos os benefícios do poder da ressurreição. Se não houve ressurreição, então a minha fé é vã. Se Jesus Cristo não ressuscitou ao terceiro dia, então em vão a gente está aqui agora nessa igreja. Em vão é a nossa fé, mas a verdade é que Jesus ressuscitou e ele está vivo, e você aqui me ouvindo hoje, você pode receber os benefícios, as bênçãos e o poder da ressurreição de Jesus Cristo na sua vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos está aqui hoje para operar milagres na tua vida, na tua casa, na tua família e operando nos dias de hoje. Quantos aqui creem que Jesus ressuscitou? Diga glória a Deus. Esse é o poder que está disponível para as nossas vidas. E a única coisa que nós sabemos é que nós não vivemos uma mentira, nós não cremos numa mentira, nós não seguimos segundo os padrões desse mundo, os conselhos de especialistas, os conselhos daqueles que estão na mídia ou na TV, mas nós vivemos a nossa vida de acordo com os princípios eternos da palavra de Deus. Quantos estão aqui nessa noite que querem viver a sua vida de acordo com a palavra de Deus? Você só tem uma saída, nós só temos uma saída. Viver de acordo com a palavra de Deus. Porque tudo mais que vocês ouvirem e prestarem atenção e viverem em volta é passível de falsificação por dinheiro. Tudo que você ouve é passível de falsificação por dinheiro. Tudo que existe dinheiro nessa vida existe corrupção, porque o coração do homem é corrompido pelo pecado, e onde existe dinheiro, existe corrupção. Qualquer quantidade de dinheiro existe corrupção. Existe mentira, existe engano, existe vaidade, existe manipulação, existe destruição, existe maldade. Vocês entenderam porque é lícito ao homem ser próspero, é lícito ao homem até crescer financeiramente, adquirir riquezas, mas é ilícito ao homem permitir essas riquezas chegarem ao seu coração. Se não me falha a memória, Salmo de número 62, versículo 10, o salmista escreveu o seguinte: quando possuíres riquezas, não deixe elas chegarem ao teu coração. Porque a pior coisa é o homem, a mulher, permitir as coisas desse mundo, a vida passageira deste mundo, a casa que você mora, da qual você é mordomo, o carro o qual você dirige, o qual você é apenas um mordomo, está cuidando por uns dias, assim como a sua casa, o corpo que o Espírito Santo habita de você, o qual você é mordomo, e você há de prestar contas a Deus pela sua saúde e pelo seu corpo. Tudo isso nós temos que saber fazer bom uso e glorificar a Deus através de tudo aquilo que Ele tem dado às nossas vidas, aquilo que Ele tem cedido aos nossos corações, aquilo que Ele tem cedido nas nossas vidas, sem apegar a nossa vida, sem apegar os nossos corações às coisas materiais e às coisas desse mundo. Não ajuntando tesouro nessa terra, mas glorificando a Deus, permitindo que o Espírito Santo prospere nas nossas vidas e que a palavra de Deus prospere nas nossas vidas a cada dia. Amém? E a gente sabe que a ressurreição, o fato de Jesus ter ressuscitado, a ressurreição de Jesus, ela tem influência e ela tem poder sobre o seu passado. Ela atinge o seu passado. Salmo de número 103, verso de número 3. Salmo 103, versículo de número 3, fala que o nosso Deus é aquele que perdoa todas as nossas doenças e que cura todas as nossas, Ele é que perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas doenças. A ressurreição de Jesus, preste atenção, a morte e a ressurreição de Cristo, ela tem poder e influência sobre o teu passado. Todos os teus pecados cometidos, tudo que você cometeu de pecado no passado, tudo de erro e pecados que nós cometemos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo e convidamos a Jesus para entrar no nosso coração,
essa ressurreição de Jesus, ela tem poder e influência sobre o nosso passado, porque ele tem poder para perdoar todos os pecados e perdoar todas as tuas iniquidades. Amém? E não só perdoar os seus pecados cometidos, mas também os pecados que você irá cometer. Não deliberadamente. Quando eu digo deliberadamente, é aquele pecado que a pessoa chega assim, não, eu vou cometer tal pecado, eu vou agora adulterar, eu vou mentir, eu vou roubar, eu vou matar, eu vou praticar o mal, porque Jesus já morreu para perdoar os meus pecados futuros. Você está pecando deliberadamente. E você está abandonando a graça de Deus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da pessoa que anda na prática da palavra de Deus e que vive o caminho do Senhor. A morte de Cristo, ela perdoa todos os teus pecados que você já cometeu e também os pecados que você irá cometer. Os seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Tem alguém aqui que é feliz nessa noite por saber que os seus pecados já foram perdoados? A ressurreição de Jesus, fala comigo assim, a ressurreição de Cristo, fala mais alto, a ressurreição de Cristo tem poder sobre o meu passado. Por quê? Ele apagou todos os teus pecados, ele lançou no mar do esquecimento todas as suas iniquidades e todos os seus pecados. É por isso que a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus e a Páscoa é motivo para a gente celebrar e glorificar a Deus. E agradecer a Ele pelo que Ele fez nas nossas vidas. Mas a ressurreição de Jesus também, ela afeta o nosso presente. Ela afeta o seu dia de hoje. Quem você é hoje, o que você faz hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 17. Pois a pessoa que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo por causa do poder da ressurreição de Jesus operando na sua vida hoje. Você vive hoje, meu irmão, a graça de Deus na sua vida para vencer o pecado e para ter uma vida cristã. Se não fosse a ação do Espírito Santo em você, te convencendo diariamente do pecado, da justiça e do juízo, você não estaria agora aqui na Igreja Gera Vida ouvindo a palavra de Deus. Você estaria agora, talvez, provavelmente, na prática do pecado. Você estaria provavelmente agora abandonada, solitária em um canto da sua casa. Talvez embriagado por uma bebida alcoólica ou entorpecido por drogas. Talvez você estaria agora em um ambiente conversando com familiares ou com amigos mundanos, falando de coisas indecentes e tentando matar o tempo para amanhã começar uma semana completamente destruído e completamente sem esperança. Essa é a vida da pessoa sem Deus. Se você não tivesse Jesus no seu coração, onde é que você estaria agora? Você já parou para imaginar a vida que você levava se Jesus Cristo não tivesse entrado no seu coração? Se Jesus Cristo não tivesse transformado a sua vida e apagado os teus pecados? Onde que você estaria agora se não fosse essa graça e esse poder de Deus operando na sua vida? Para o ímpio e para a pessoa lá fora que não conhece Deus, a segunda-feira é o dia mais terrível da semana. É o dia do desespero, é o dia do começar tudo de novo, é o dia da ressaca, é o dia de não sabe o que é que vai ser, é o dia da dor de cabeça, é o dia da enxaqueca, é o dia de lá vamos nós aqui tudo de novo. Mas para aqueles que estão em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a segunda-feira é somente mais uma semana de alegria e de vitória que começa pelo poder do Espírito Santo, de dizer eu tenho mais uma semana de vida para celebrar com a minha família, para celebrar com a minha esposa, com meus filhos, para celebrar com o povo de Deus, para cultuar a Deus durante a semana. É mais uma semana que eu tenho de vitórias para ler a minha Bíblia, para me aproximar de Jesus. É mais uma semana que eu tenho para viver as promessas de Deus na minha vida. É mais uma semana que eu tenho para me levantar e agradecer a Jesus pelo nascer do sol, pela luz do sol. É mais uma semana para eu agradecer a Ele pelo pão, porque a graça e o poder de Jesus está operando em você todos os dias, 24 horas. Ele está com você, o Espírito Santo está contigo, e a alegria do Espírito Santo nos fortalece, é quem nos capacita. Então a segunda-feira para o cristão nascido de novo no poder do Espírito Santo é só mais uma semana de alegria, de prosperidade e de vitória, pois quem está em Cristo é uma nova criatura e você está vivendo uma vida nova. Não é mais aquela vida de tristeza, aquela vida do pecado, porque o poder de Deus está operando na sua vida para que você tenha dias melhores, para que você possa viver a conversão de Jesus. Você conhece, meu irmão, a prática da vida do homem e da mulher que recebeu o sacrifício de Jesus no seu coração. Nem todos receberam o sacrifício de Jesus no seu coração. Nem todos aceitam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nem todos estão conectados com a palavra de Deus. Nem todos estão na igreja conectados em ouvir a pregação da palavra de Deus.
Muitas vezes estão até na igreja conectados no seu internet e no celular, mas não na ministração da palavra, porque essa pessoa não tem uma conexão com o poder da ressurreição de Jesus, é mais um dia religioso qualquer. Mas aqueles que vivem o poder do Espírito Santo estão aqui para se alegrar, estão aqui para glorificar a Deus e para exaltar o nome daquele que vive para sempre. Quantos se alegram pela ressurreição de Jesus no seu coração? E o poder da ressurreição, ele é tão óbvio que você percebe pessoas que têm uma vida transformada pelo Espírito Santo. Você conhece pessoas que têm a vida transformada pelo Espírito Santo? Você conhece pessoas que antes eram um criminoso, que era um matador, que era um bandido, mas hoje teve a sua vida transformada? Você conhece o homem que era um adúltero, que era um prostituto, mas hoje teve a sua vida transformada? Você conhece o homem ou a mulher que tinha uma família destruída, que tinha uma casa destruída, mas o poder e a graça do Espírito Santo transformou a vida daquele homem, transformou a vida daquela mulher, e você vive os benefícios da ressurreição de Jesus na sua vida. Quantos vivem esses benefícios da ressurreição na sua vida? Glória a Deus. Eu estava verificando a transformação de Deus na minha vida, agradecendo a Deus. Meu pai, onde é que eu poderia estar hoje? O pastor Davi poderia estar hoje. Primeiro que nem pastor eu seria. Se Jesus não tivesse entrado na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Você já parou para agradecer a Deus e louvar a Ele pelo que Ele fez na sua vida? Você já parou para pensar isso, meus irmãos, minhas irmãs? Onde que eu estaria se Jesus não tivesse entrado na minha vida? Porque o poder da ressurreição transforma a sua vida para sempre. Essa semana eu estava vendo a história de um homem que se converteu ao Evangelho. Saiu da prisão, lá nos Estados Unidos, a história de um pastor chamado St. Childress. Existe um filme falando sobre a história da vida dele. Ele se converteu ao Senhor depois de uma vida de violência, uma vida de abuso de drogas, uma vida de crime. Saiu da prisão e depois ele se converteu. Quando ele sai da prisão, ele encontra a sua mulher, história verídica, ele encontra a sua mulher convertida, sua mulher leva ele para a igreja. Esse homem entrega a vida dele para Jesus Cristo, e um dia ele estando na igreja, ele viu um pastor missionário falando das crianças que sofrem em Uganda, na África, as crianças sendo mortas e torturadas por causa de uma tribo maligna, de uma guerra civil maligna que matava crianças, torturava crianças, algo extremamente diabólico. Aquele homem decide ir lá para ver o que está acontecendo, e chega lá na África, Deus levanta o coração daquele homem, e aquele homem agora quer construir igrejas, aquele homem agora quer construir um orfanato, e ele passou a ser um grande missionário naquele país de Uganda, e resgatou milhares e milhares de crianças da morte para Jesus Cristo. Então aquele que antes matava, aquele que antes que roubava, aquele que antes usava e abusava de drogas, agora estava vivendo uma vida para levar o Evangelho de Jesus no coração das pessoas. O mesmo aconteceu com a vida de Paulo, que matava, que perseguia cristãos. O mesmo acontecia com Pedro, que até nesse momento da morte de Jesus Cristo, puxou da espada para arrancar a cabeça de um dos soldados. E Pedro deflagrou aquele golpe, não para arrancar uma orelha, mas com certeza para matar uma daquelas pessoas. Agora imagine o que é que Pedro iria conseguir resolver. Somente de policiais e soldados armados, tinham 500 soldados armados para prender Jesus. Jesus, um homem pacífico, que não estava armado. Você percebe a ação maligna contra o reino de Deus, contra a obra de Deus. E a gente sabe que Jesus não foi preso, Jesus não foi morto por ninguém, mas ele se entregou por amor para que você hoje pudesse celebrar a morte e a ressurreição dele na sua vida. Jesus se entregou por você. Como Jesus mesmo falou, vocês não sabem que eu poderia convocar aqui, Pedro, guarde a sua espada, pois eu poderia convocar aqui agora 12 legiões de anjos e eles estariam ao meu dispor. Somente um anjo, preste atenção, somente um anjo rolou aquela pedra que pesava em torno de 1.500 a 2.000 quilos. Era necessário, não só necessário, 20 pessoas não tinham condições de rolar aquela pedra do túmulo de Jesus. 20 homens não conseguiam. Obviamente eles tinham uma forma de fazer isso, mas 20 homens sozinhos não conseguiam. A Bíblia fala que só um anjo chegou, ele não rolou a pedra, mas só um anjo ele pegou, como que pega com a mão, como se pega uma bola de gude, colocou do lado e sentou em cima da pedra. Somente um anjo. Somente um anjo do Senhor foi aquele que causou toda aquela morte dos primogênitos do Egito. Somente um anjo. E a Bíblia fala, Jesus estava dizendo, Pedro, guarda a tua espada, pois aquele que puxa da espada será morto pela espada. A pessoa que vive a prática da maldade vai morrer pela prática da maldade. A pessoa que usa a sua língua para ferir pessoas vai ser ferida pela sua língua. A pessoa que intenta o mal terá o mal intentado contra você. E tudo aquilo que o homem semear, Pedro, é o que ele vai colher. Porque a semeadura na vida do cristão ela é opcional. Você escolhe o que quer semear, mas a colheita é obrigatória. Então, Pedro, guarde a tua espada, porque o meu reino não é desse mundo, a minha luta não é contra a carne ou sangue. Jesus foi lá e curou a orelha daquela pessoa que estava perdendo a sua orelha. O amor de Deus operando, o amor de Jesus curando.
que Jesus estava ali operando milagres, sabendo que ele estava à disposição do poder de Deus e do poder da ressurreição. Ele falou que poderia convocar aqui 12 legiões de anjos. Cada legião de anjos, cada legião corresponde a 6.000 anjos. 72.000 anjos. Somente um anjo, você viu o que um anjo é capaz de fazer. Vocês têm entendimento da dimensão e do poder que estava sobre Jesus Cristo. E a gente vai ver um evangelho, meus irmãos, onde nenhuma vez você vai ver Jesus usando o seu poder para benefício próprio. Você não vai ver Jesus usando o seu poder para se autopromover. Você não vai ver Jesus usando os seus talentos para se autopromover. E é isso que nós temos que aprender com a morte e com a ressurreição de Jesus na noite de hoje. Você tem usado os seus dons para se promover ou você entende que da parte de Deus, o dom que Deus te deu é para você servir as pessoas que estão na sua volta? Porque o dom que está da pessoa do seu lado é para servir você. O meu dom é para servir vocês. O dom que vocês têm é para servir as pessoas que estão do seu lado. O sol não brilha para si mesmo. O sol brilha para iluminar a terra, para iluminar as plantações. O mesmo com a lua, o mesmo com as estrelas. Então você nasceu e tem um propósito de vida para amar a Jesus e para servir as pessoas, para servir a causa do Evangelho. Então o Evangelho e o poder de Deus, ele opera na sua vida no dia de hoje. Quantos reconhecem nessa noite que você vive a graça de Deus na sua vida todos os dias e que o Espírito Santo está atuando em você? Amém? E o poder nos capacita, o poder da ressurreição de Jesus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o Espírito Santo que está dentro de você, capacitando você para viver uma vida cristã diária. É esse poder do Espírito Santo que faz a gente não ter mais a vontade da prática do mal. É esse poder do Espírito Santo que faz você ter uma vida transformada e regenerada pelo Espírito Santo. É esse poder do Espírito Santo que faz a gente vencer inexplicavelmente o pecado. A gente que antes praticava o pecado com tanta alegria, com tanto prazer, hoje você não tem mais vontade. Você não tem mais desejo de viver aquela vida do pecado. O pecado não habita mais em você, porque o poder e a graça de Deus está operando na sua vida. No dia de hoje, para que você tenha uma vida na presença de Deus. Então, a ressurreição de Jesus, ela tem influência no teu passado, porque ela apagou todos os teus pecados. A ressurreição de Jesus tem influência no seu dia de hoje. E a ressurreição de Jesus também ela tem influência no seu futuro. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20. Primeira carta aos Coríntios 15, 20. Diz, contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Cristo ressuscitou dentre os mortos, igreja, sendo as primícias, ou seja, ele foi os primeiros frutos. O que a Bíblia está dizendo? Se Cristo ressuscitou, aqueles que creem no nome dele, naquele dia irão ressuscitar para a vida eterna também. Então, o poder do Espírito Santo, da ressurreição de Jesus, está operando na tua vida, no teu passado, no teu presente, e o Espírito Santo tem a garantia na sua vida de que todos nós um dia veremos ao Senhor, estaremos com Ele eternamente. Eu não sei se Jesus vai voltar antes, se acontecerá o arrebatamento da igreja. Eu não sei se eu ou você, alguém aqui partirá ou encontrará-se com a morte antes da volta de Jesus. Eu não sei se você vai se encontrar com o arrebatamento da igreja, mas uma coisa é fato, há uma promessa na sua vida de que o teu irmão mais velho, chamado Jesus, ressuscitou e também o Espírito Santo há de ressuscitar você e você terá uma vida eterna com Ele, reinando com Ele eternamente, tendo comunhão com Ele eternamente, porque é promessa de Deus para a sua vida que o poder que ressuscitou a Jesus, ele afeta e influencia o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Tem alguém agradecido a Jesus na noite de hoje por Ele influenciar o teu passado? E sobre o teu passado, preste atenção, o teu passado foi perdoado. Fala comigo assim, o meu passado foi perdoado. A minha vida hoje é importante. E o meu futuro está seguro. Amém? Ficou mais fraquinho, acho que as pessoas não entenderam, foram mais no passado. Vamos declarar isso aqui com convicção sobre passado, presente e futuro? Fala assim comigo, o meu passado foi perdoado. O meu presente é significante. E o meu futuro está seguro. Tem alguém aqui agradecido a Jesus pelo que Ele fez na sua vida?
Ele é o Deus que era e que há de vir. Para Deus não há limitação de tempo. Ele é o alfa e ômega, ele é o princípio e o fim. Jesus já abençoou você, o teu passado, o teu presente, o teu futuro. A morte de Cristo na cruz do Calvário e a ressurreição dele te garantiu vitória. É ele que te coloca um sorriso nos lábios, é ele que transforma a tua casa, a tua família, é ele que transforma o seu viver, é ele que abençoa a sua vida e te coloca em rumo à nova vida e à nova Jerusalém celestial. É esse poder de Deus que está trabalhando na sua vida. Eu queria ler com vocês segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, do verso 54 até o 58. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, do 54 até o 58. Diz assim a palavra de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 15, verso 54 até o 58. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra de Deus que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Amém? Esse texto está falando sobre o nosso corpo ser transformado. O que é que Paulo está dizendo ali? Quando o que é corruptível que Paulo está falando? O teu corpo. O nosso corpo envelhece, o nosso corpo vai se enchendo de rugas, o nosso corpo sofre doenças e enfermidades, e o nosso corpo um dia sofre a morte. Então, Paulo está dizendo que quando aquilo que é corruptível, que é o meu corpo e o teu corpo, se revestir da incorruptibilidade, ou seja, um corpo ressurreto, que Cristo ressuscitou dentre os mortos e teve um corpo ressuscitado, e com esse corpo ressurreto, esse Cristo ressurreto, apareceu durante 40 dias aqui na terra para várias testemunhas, e só em uma ocasião Jesus apareceu para 500 discípulos de uma só vez, apareceu para Maria, apareceu para os discípulos, apareceu para Tomé, que era incrédulo, e falou: põe aqui a tua mão na cicatriz, e a Bíblia fala que naquele momento Tomé falou: meu Senhor e meu Deus. Do incrédulo Tomé passou agora a crer, porque infelizmente tem pessoas que só acreditam depois que vê, mas Deus é poderoso para quebrar toda incredulidade no coração do ser humano. Amém? Então Jesus transforma a vida das pessoas, e como ele teve um corpo transformado e um corpo glorificado, ele irá também transformar o seu corpo. E quando aquilo que é corruptível, ou seja, o teu corpo, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal, o que é mortal? O meu corpo, o seu corpo. Vai se revestir um dia, igrejas, da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vida. Você pode dizer glória a Deus? A morte foi vencida pela vida. Próximo verso, 55, vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Verso 56. O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. A pessoa que está vivendo a prática do pecado, ela não tem uma segunda chance para a vida eterna, mas ela só tem a chance de ver a vida, e depois que morreu, a pessoa agora não terá o seu corpo ressurreto em Cristo Jesus, porque ela não creu no sacrifício e não usou dos benefícios da morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. Ó, aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem alguém que agradece a Ele na noite de hoje? E o verso de número 58 vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Tem alguém aqui que agradece a Deus pelo que Ele fez nas nossas vidas? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto os soldados receberam dinheiro para espalhar uma mentira de que o corpo de Jesus havia sido roubado, Satanás está tentando anular na sua vida o poder e a eficácia da ressurreição de Jesus. Mas quando você entende e recebe os benefícios da ressurreição, você tem uma vida de milagre, você tem uma vida de paz, de prosperidade e honra com a sua família. Mas uma coisa poderosa sobre a ressurreição e sobre a Páscoa. Preste atenção. Até os ímpios lá fora comemoram a Páscoa. Do jeito deles. De maneira errada. Mas comemoram a morte e ressurreição de Jesus. Como é que os ímpios nesse momento comemoram a Páscoa? Também comemorava a Páscoa na época que eu não conhecia Jesus. É fácil dizer para vocês. Eu já posso dizer como é que está aí a Páscoa aí fora, aí, sem Jesus. Vamos lá? Muita cerveja. Muita prostituição. Muita droga. Muito acidente nas estradas com mortes fatais pelo Brasil todo. Embriagados agora vão viajar e vão visitar
e voltam em bebidas alcoólicas, os índices de acidentes altíssimos. Muitas pessoas viajaram esse final de semana e não morreram, e não voltaram para casa, mas se foram para uma eternidade sem conhecer a Deus. Essa é a celebração da Páscoa deles. Estão celebrando sem nem saber o que estão celebrando. Um feriado, porque é um feriado nacional que todo mundo celebra. Lá nos Estados Unidos também celebram. Não tão forte como no Brasil, mas celebram. A Sexta-feira Santa, comemoram a ressurreição de Jesus. Mas o que eu quero dizer para você, igreja, preste atenção. Celebre de fato a ressurreição de Jesus. Viva o poder do Evangelho para a tua vida e para a sua família. Como eu fiz um vídeo gravando essa semana no YouTube, no canal da igreja, Igreja Gera Vida, lá no YouTube, você vai ver. Não deixe o coelhinho enganar você. Porque a ressurreição não tem nada a ver com coelhinho. Vocês estão percebendo o mesmo espírito do dinheiro que soldados receberam. Preste atenção. Para espalhar uma mentira de que o corpo de Jesus foi roubado, para que a mensagem verdadeira e genuína não fosse entregue para as pessoas. Esse mesmo espírito da mentira hoje se espalhou pelo mundo de que a Páscoa é um coelhinho e é um ovinho de chocolate. Porque enquanto Satanás puder manter você e a tua família longe da verdade, ele está conseguindo ganhar tempo com a vida de vocês. Mas nessa noite, todo espírito da mentira contra a ressurreição de Jesus está sendo quebrado aqui. Porque eu vivo o poder da ressurreição e da palavra de Deus. Amém? Levante a sua mão direita. Meu Pai, eu recebo todos os benefícios com a tua igreja. Do que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Se você recebe também, diga amém. Os teus pecados foram todos perdoados e apagados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E eu vivo hoje, meu Deus, juntamente com a tua igreja, os benefícios da tua morte e ressurreição na cruz do Calvário. E eu vivo uma vida de paz na minha casa com a minha família. Pelo poder que ressuscitou o Senhor dentre os mortos e opera hoje na minha casa, na minha vida e na minha família. O poder que me sara de todas as doenças e enfermidades. E eu creio, nessa noite, juntamente com a tua igreja, que o mesmo poder que te ressuscitou, um dia irá trazer o Senhor de volta e irá me levar, e nós seremos arrebatados e veremos o Senhor face a face, e habitaremos com o Senhor eternamente. E eu creio que o Senhor Jesus foi o primeiro a ressuscitar, mas que eu também e nós ressuscitaremos. É por isso que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e nós estamos servindo fielmente e abundantemente na tua casa, porque no Senhor o nosso trabalho nunca é em vão. Fale comigo assim: meu Jesus, eu recebo nessa noite todos os benefícios da tua ressurreição sobre a minha vida. Amém? Você tem que receber e praticar. Não só ouvir falar de coelhinho ou de ovo. E olha que é interessante, olha como as coisas vão se distorcendo. Enquanto se fala de um coelhinho ou de um doce de chocolate, como é que o judeu celebra a Páscoa que foi instituída por Deus? Deus orientou Moisés. Que Páscoa é essa que Jesus mesmo celebrava? A Páscoa onde eles celebravam matando um cordeiro e colocavam um cordeiro assado. Essa Páscoa que você vai ver, a primeira Páscoa, foi aquela lá no dia que eles saíram da escravidão do Egito. E Deus orientou Moisés que eles deveriam matar um cordeiro antes de sair, naquela noite que antecedeu a fuga e a libertação do povo do Egito. Matem um cordeiro e vocês devem comer tudo. O que não for consumido, vocês devem ser queimados, mas nada deve ser jogado fora. Porque você recebe Jesus por completo na sua vida, o sacrifício inteiro. Ou então esse sacrifício não tem valor na sua vida. Se você é daquelas pessoas que, isso aqui de Jesus eu quero, isso eu não quero. Isso eu aceito, aquilo eu não aceito. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Essa parte aqui do ensinamento de Cristo eu quero, essa eu já não quero. Se você serve a um Jesus pela metade, esse poder da ressurreição não tem valor na sua vida. Você recebe por completo, ou você não recebe nada. Quantos aqui nessa noite recebe a Jesus por completo? Tudo que Ele é e tudo que Ele tem para você. Então, enquanto nós e o mundo celebram a Páscoa, um coelhinho com ovo de chocolate, os judeus traziam para a mesa da ceia pão sem fermento, vinho, suco de uva ou vinho, um osso assado de um cordeiro, um pedaço de osso de um cordeiro assado, água salgada, um patê que eles usavam como se fosse uma massa, um creme, algo que eles faziam lá, que a gente pode chamar na nossa linguagem hoje de um patê, feito de maçãs, feito com nozes, com castanhas, e eles faziam uma mistura, tipo uma massazinha, e um ovo cozido. Porque toda vez que o judeu está celebrando a Páscoa, o que é que ele está dizendo? Pão asmo,
pão sem fermento. Deus está dizendo com pão aso para você. Sabe como se celebra a Páscoa? Eu não quero a vida de ninguém com o fermento do pecado. A sua vida já foi limpa pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Esse é o sentido e o significado de um pão sem fermento. Quantos já foram lavados pelo poder da palavra de Deus? E eles traziam também o vinho representando o quê? O sangue de Jesus que foi derramado por você. O sangue de Cristo que foi derramado para perdoar os nossos pecados. Eles traziam um osso representando um cordeiro que foi morto e sacrificado para salvar você. Por isso um pedaço de osso na mesa da ceia, da Páscoa do judeu. Aquele pedaço de osso simbolizando o sacrifício que Jesus fez. Quando você reconhece que Jesus fez um sacrifício por você? Um sacrifício. Mas eles também usavam água salgada. Pastor, qual a aplicação daquela água salgada que os judeus usavam? Água salgada lembra de lágrimas. Eles bebiam um pouco daquela água salgada para se lembrar de todas as lágrimas que eles derramaram no tempo do Egito e da escravidão. Tem alguém aqui nessa noite que lembra quantas lágrimas você derramou quando Jesus não estava na tua vida? Tem alguém aqui que lembra do que é a vida sem Jesus? Tem alguém aqui que consegue se imaginar o que é você viver hoje sem Jesus na tua vida? Você lembra das lágrimas que você derramou? Você lembra da tristeza que é uma vida sem Deus? Daquela tristeza, aquela solidão profunda, onde o ser humano não sabe explicar de onde vem aquela tristeza? Onde o diabo leva a pessoa para um poço de lágrimas, de tristeza e solidão, onde no fundo a pessoa pensa até em dar fim à sua própria vida por não ver saída. Pois é essas lágrimas que nós temos que nos lembrar que no passado era só lágrimas e só tristeza sem Jesus, mas que com Cristo Jesus nós temos uma nova vida e o poder de Jesus operando nas nossas vidas. Eles usavam também uma massa, esse patê meio escuro, essa massa simbolizando, sabe o quê? O período do barro. A massa, aquele patê era para eles lembrar do barro que eles tinham que fazer para fazer tijolo, simbolizando o tempo da escravidão. Vamos nos lembrar da verdadeira Páscoa. E o ovo cozido. Mas para que esse ovo cozido? O ovo, se ele não passa pelo fogo, ele não tem resistência, não tem resiliência. Um ovo, antes de ser cozido, ele bate, trisca em qualquer lugar, ele trinca, ele racha, ele se parte. O ovo, depois que é cozido, você joga na mão, no chão, ele parece uma borracha, ele bate em cima de uma mesa, você joga, ele empina parecendo uma borracha. Resiliência, resistência, transformação da matéria pelo povo. O homem e a mulher, sem passar pelo fogo, sem passar pelo sacrifício de Jesus, sem receber esse sacrifício, você é uma pessoa frágil. Qualquer coisa a pessoa desaba, qualquer coisa a pessoa desaba em lágrimas. A pessoa não tem resistência para a vida, não tem força para viver. Qualquer coisa a pessoa é frágil emocionalmente, não tem a vida em Deus. Mas o ovo representa a perseguição, o fogo que o Egito lançou, as perseguições que a vida traz sobre você. Mas o crente funciona dessa maneira. Quanto mais a gente passa por perseguição ou por tribulação, Tiago vai dizer: meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o passar por tribulações e perseguição, porque a tribulação e a perseguição vai desenvolver em vocês a perseverança, e a perseverança vai desenvolver em vocês um caráter sólido, que não há falta nenhuma na vida de vocês. Precisamos celebrar a verdadeira Páscoa de Jesus e ser cristãos verdadeiros que vivem o sacrifício de Jesus. Pastor, como é que eu faço para celebrar essa Páscoa? Você pode celebrar a sua Páscoa se distraindo com o que o mundo tem para te oferecer, viajando para ir para a casa de fulano de tal, viajando para outras casas para dizer que eu não posso comer carne, mas tenho que comer peixe, que eu não sei de onde é que veio isso, celebrando para se distrair do que é o sentido verdadeiro da coisa. Não estou dizendo que é pecado, você comer, come. Inclusive eu, final de semana, já que foi colocado à mesa, a Bíblia fala que todo alimento é sagrado pela oração. Obrigado, Jesus, por esse peixe, ou filé de badeja ou bacalhau que foi colocado na minha mesa. Glória a Deus. E todo alimento é santificado pela oração. Mas aquilo ali não vai me distrair do que é o verdadeiro sentido que Jesus fez por mim. Amém, irmãos? Nada tem domínio sobre mim ou sobre aquele que vive a vida de verdade. A vida cristã de verdade. Pastor, como é que eu faço para celebrar a Páscoa? Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Jesus Cristo está vivo em seu coração? Essa é a pergunta. Pastor, qual é o resumo de tudo aquilo que o Senhor falou? Se você não tem Cristo vivo em teu coração, se você não convidou esse Jesus para estar vivo em teu coração, jogue fora todo o resto. Não faz sentido vir para a igreja, não faz sentido frequentar culto, não faz sentido comprar coelhinho e chocolate para dar para os filhos,
Não faz sentido ir para a casa de papai ou para mamãe no interior para comer uma boa bacalhoada. Não faz sentido. Satanás está ganhando tempo para te enganar, para depois levar a pessoa para o inferno. Mas quando você convida Jesus para entrar no seu coração e fala: Jesus, eu quero te convidar para ser vivo no meu coração. Eu quero celebrar a Páscoa te agradecendo pelo que o Senhor fez por mim. Eu quero estar na tua casa te adorando, te louvando. Essa é a única forma, meu irmão, preste atenção. É a única forma de você se beneficiar e receber o que Jesus fez por você naquela cruz. Quantos querem receber o que Jesus fez naquela cruz? Se coloca de pé que eu quero orar por você. Feche os seus olhos. E eu faço a seguinte pergunta. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. E eu quero fazer uma pergunta para todas as pessoas que estão me ouvindo aqui na noite de hoje. Esse é um momento de reflexão, onde eu quero convidar você a não deixar passar em branco a oportunidade que você tem hoje de celebrar a verdadeira Páscoa em seu coração, de celebrar a morte e a ressurreição. Hoje é um domingo de Páscoa, é um domingo que Jesus Cristo ressuscitou, e Ele está vivo ao terceiro dia, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo eternamente. E eu pergunto para você nesse momento que está orando, você que faz esse momento de reflexão, põe a sua mão no seu coração e eu quero te perguntar: como é que está a sua vida? Você tem procurado entre os mortos aquele que está vivo? Você está como Maria e como Marta, que foram correndo ao túmulo procurar Jesus em um túmulo, e o anjo falou: não procure ele aqui, pois ele não está aqui. Aonde é que você está procurando Jesus na tua vida? Você está procurando Jesus na tua carreira profissional? Você vai ser feliz no dia que você tiver uma formatura, tiver uma faculdade? Você acha que vai ser feliz em ter Jesus no dia que você comprar um carro ou uma casa? Onde é que você está procurando Jesus? Você está procurando Jesus no dia que a economia do país melhorar e que as coisas ficarem boas? Você está procurando Jesus, você acha que vai ter Ele no dia que essa tribulação, essa luta, essa dificuldade passar? Não. Eu quero dizer que no mundo nós teremos aflições. Essa é uma promessa de Deus. Jesus falou: no mundo nós teremos aflições, mas Jesus prometeu para você nessa noite: eu venci o mundo, vocês vencerão também. E eu pergunto: Jesus Cristo está vivo em seu coração? Você já convidou Jesus para entrar na sua vida? Você já convidou Ele para apagar todos os seus pecados com a morte que Ele fez na cruz do Calvário por você? Você já convidou Jesus para andar com você diariamente, onde a segunda-feira para você não é mais um dia de desespero, uma semana de vazio e sem propósito, mas é um dia de você viver a presença de Deus? Essa é a pergunta. Jesus está vivo em teu coração? Jesus está vivo em seu coração se você sabe que se você morrer hoje, se o seu coração parar de bater, se houver um acidente com você, você habitará com Jesus Cristo eternamente. Isso é Jesus habitando no seu coração. Mas se você não tem certeza desse Jesus que habita o seu coração, quero perguntar para você nessa noite: onde é que está a primeira pessoa que gostaria de entregar a sua vida a Jesus e convidar Jesus para entrar no seu coração? Deus abençoe, meu amigo. Pode baixar a sua mão. Pode baixar a sua mão. Onde é que está a segunda pessoa? Onde é que está a segunda pessoa que reconhece que precisa de convidar Jesus para o seu coração? Talvez você já fez essa decisão lá no passado. Você já fez parte de uma igreja evangélica. Você já foi até uma pessoa religiosa que ia para a igreja, mas você nunca teve uma vida de comunhão com Cristo. Você nunca recebeu os benefícios da morte e ressurreição de Jesus na sua vida. Você frequentava a igreja, você fez parte do coral, você cantava, você trabalhou, mas depois a vida te levou para longe, você se afastou de Jesus. Mas hoje você quer voltar. Enquanto a igreja ora, a igreja intercede por você. Eu pergunto: onde é que está a segunda pessoa?